Bem-vindos ao canal do Senhor Ninguém, um canal dedicado à exploração e ao despertar espiritual. E hoje vamos trazer um resumo do aprendizado que tive com o livro Para Entender o Kybalion, da professora Lúcia Helena Galvão. O Kybalion são um conjunto de 7 leis universais que regem as nossas vidas, de um conhecimento de milênios atrás. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo. Nossa mente cria um ambiente que nos influencia de uma forma que, se não estamos conscientes e presentes, acabamos nem percebendo e nos deixando levar. O ambiente mental que criamos tem grande influência no seu dia, e às vezes o ambiente é mais mental do que físico. Por isso é importante buscar ter uma visão positiva e ser fiel aos seus princípios e vontade de fazer coisas nobres, sempre em direção ao seu propósito. Isso nos leva à reflexão se estamos de fato sendo positivos em relação a nós mesmos, ou se estamos fazendo o oposto, como um pessimista. Dizendo a nós mesmos e até mesmo para os outros: não vai dar, não vou conseguir, não vai dar certo. E com este padrão de pensamento, o que normalmente acontece é que não dá certo mesmo. Em vez disso, o princípio do mentalismo nos apresenta que o pensamento mais positivo, em que acredita que vai dar certo, mesmo quando outras pessoas dizem que não vai dar certo, de alguma forma a pessoa mais positiva faz dar certo. Pode parecer conversa de coach, mas isso realmente acontece. Palavras da professora Lúcia Helena Galvão: não é nenhum lance de sorte, nem a mente dele que formatou as circunstâncias. As circunstâncias que foram formatadas foram as suas próprias ferramentas para lutar contra a adversidade, o tempo que for necessário até que a porta se abra. O segundo princípio é o princípio da correspondência. Este princípio está relacionado ao princípio do centro, como é no próprio universo. Constelações que giram em torno da constelação de Virgem. Sistema solar que gira em torno de um centro. E dentro de nós, psicologicamente e emocionalmente também é a mesma coisa. Quando buscamos alcançar algo, os princípios, metas e valores acabam sendo o centro que norteiam as nossas ações em prol dos nossos objetivos. E quanto àqueles que não têm um centro, não têm um ideal, estes vivem no caos, e colocam o caos como lei, e tudo começa a se movimentar de maneira caótica. Este princípio nos apresenta também o chamado centro emocional, que é o lugar em torno do qual a nossa vida afetiva gira, que nos equilibra. À medida que envelhecemos e amadurecemos, cada um no seu tempo, chega numa certa idade que já não há mais muita curiosidade. E neste processo se percebe que o melhor lugar do mundo é o lugar onde estão as pessoas que amamos. A curiosidade não deixa de existir, nem a vontade de conhecer outros lugares. O ponto é que vem a percepção de que tudo fica muito parecido, como se fossem várias coisas com vestimentas diferentes, mas no fundo uma mesma tônica. E o único lugar diferenciado, o centro em torno do qual a gente gira, é o que consideramos como lar. No fundo, o centro da nossa vida emocional é a quantidade de amor profundo e verdadeiro que conseguimos construir. O terceiro princípio é o princípio da vibração. Com o que estamos sintonizados? Por melhor que sejamos, este princípio nos revela que basta um único hábito vulgar, por menor importância que a gente dê a ele. Em situações de pressão, esta vulgaridade que cultivamos vem à tona. A vibração é aquilo com que você se identifica. Uma reflexão trazida pela professora Lúcia Helena é do filme O Rei Leão. De toda aquela trama complexa, temos a tendência a apontar como culpado de tudo o Scar, o irmão do rei Mufasa. Mas será que é ele o grande culpado? Scar tinha os defeitos de caráter que tinha desde que nasceu. As ações erradas dele já eram de alguma forma previsíveis, e por isso a grande responsabilidade era do rei, do Mufasa, pois mesmo sabendo disso, ele permitiu que o mal vivesse no seio do bem,
expondo todo o seu reino em perigo, inclusive seu próprio filho. Este princípio nos traz que a vida tende a gerar um equilíbrio entre as vibrações mais elevadas e as vibrações mais vulgares, por isso é importante trabalhar em si mesmo nestes aspectos, pois estas vibrações vulgares acabam, uma hora ou outra, nos puxando para baixo. Se estiver difícil de identificar em si mesmo seus hábitos vulgares, então busque observar as pessoas à sua volta, sem criticar, apenas observar. A psicologia nos revela que é mais fácil vermos projetados nos outros do que em nós mesmos. Depois de identificar nos outros, busque refletir e identificar em si mesmo. O quarto princípio é o princípio da polaridade. Princípio que ensina que a vida busca um equilíbrio sempre, de forma que se algo começa intenso demais em algum momento tende a ir para o outro extremo. Busque observar na sua vida ou das pessoas à sua volta situações que saltam etapas, que não houve um contato um pouco mais gradual. Amizades, amores, atividades. Pessoas que mal se conhecem e já desejam morar juntos. Às vezes dá certo, é verdade. Mas muitas vezes os conflitos acontecem numa intensidade parecida como foi a vontade de ficar juntos, saltando etapas, como se conhecer melhor antes de dar este passo. O quinto princípio é o princípio do ritmo. Este é o princípio da neutralização. O exemplo clássico da professora Lúcia Helena é a briga das crianças pelo mesmo ursinho. Se você não deseja o ursinho, você está em outro patamar de consciência, e pode ser usado para conciliar esta briga. Se você gosta de algum esporte e tem algum time do coração, vai entender bem este exemplo do princípio do ritmo. Quando você está assistindo uma partida em que não é o seu time do coração que está jogando, e na verdade são times de outro país, e neste país específico você não tem um time de preferência, você tende a avaliar melhor a técnica do jogo, a técnica dos jogadores. Tem uma cabeça mais fria para assistir, sem envolvimento passional, porque a paixão não está presente. Já quando tem paixão, você já não vê mais qualidade, exceto se for do seu time do coração. O seu time é o melhor e os outros têm que ser derrotados, não é mesmo? Um juiz ou um avaliador, por exemplo, necessariamente teria que ter essa neutralização, nenhum envolvimento emocional com nenhum lado. Qualquer predisposição vai torcer um pouco a balança. Este profissional tem que se colocar em outro patamar de consciência constantemente. Para quem é pai ou mãe, também é importante buscar estar neste patamar de consciência neutra. Se o filho se envolve em uma briga na escola, por exemplo, pode parecer que o papel dos pais é ficar do lado do filho, mas não é. A melhor coisa que o pai e a mãe podem fazer por um filho é ficar do lado da justiça, e isso exige neutralização. O sexto princípio é o de causa e efeito. Este princípio nos convida a refletir que, uma situação ruim que estamos vivendo, de alguma forma podemos localizar no passado o fator gerador destas consequências. Pode ter sido uma postura diante da vida, descontrole emocional, um relacionamento difícil. E sim, muitas vezes não temos culpa de estar em um relacionamento difícil. Por exemplo, se você teve um pai ou uma mãe difícil. Mas esta lei implica que o fato de ter convivido com essa pessoa difícil, de alguma forma impediu que hoje você fosse igual a ela. Se não tivesse acontecido isso, talvez hoje você fosse até pior. Já parou para pensar nisso? Às vezes uma mãe é madura o suficiente para vislumbrar muitas situações que tendem a acontecer na vida do filho ou da filha só pelo fato de ter conhecido um pouco o genro ou a nora. E como ela sabe disso? Simplesmente porque ela sabe que a natureza não dá saltos. Palavras da professora Lúcia Helena. Para que haja algo excepcional no futuro, a semente do excepcional tem que estar aqui. É possível aprender do futuro antes que ele chegue. E o sétimo princípio é o princípio do gênero mental.
Quais são as ideias, emoções e sentimentos que são realmente teus? É o que Sócrates uma vez disse: conhece-te a ti mesmo. Se você reconhece sua forma de pensar, suas reações, seus sentimentos, fica mais fácil de identificar a raiz dos teus pensamentos e os teus sentimentos e começar a ter a prática de fecundar a sua própria mente com ideias próprias. Quando você não é capaz de reconhecer seus próprios pensamentos e sentimentos, significa que você é mais propenso a ser manipulado com ideias e sentimentos que não são seus. E quando você conhece sua forma de pensar, é possível reconhecer um pensamento que não é seu. É intrigante o conhecimento de milênios atrás, em uma época que nem se sonhava ter uma tecnologia como a dos tempos atuais, como por exemplo, de observação do universo. E olhe que hoje conhecemos muito pouco do universo considerado observável. Espero que algo deste conteúdo tenha feito sentido para a sua vida. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.